Olá, olá, seja bem-vindo ao Branding Unfiltered, um podcast sobre branding e design sem grandes filtros. Eu sou a Carolina Gaspar e vou acompanhar-te ao longo dos episódios. Bem-vindo ao Branding Unfiltered, o meu podcast basicamente para falar sobre branding, sobre design, sobre o ecossistema todo de comunicação de marcas, um bocadinho sem filtros. O meu objetivo aqui é ter mais um formato onde nós podemos falar livremente, sem grandes filtros, não é? Resumidamente. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Gaspar, sou designer, especialista em branding, trabalho nesta área há 15 anos e tenho a minha agência, a Kalima, que é um branding studio, e vamos fazer 10 anos, portanto, tudo aquilo que eu vou falar aqui acaba por ser muito da minha experiência. Também há 2 anos lancei alguns cursos e mentorias para ajudar outros designers a navegar este mundo do negócio e, portanto, isto é tudo uma mistura de tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo do caminho. O episódio 2, o primeiro episódio, e para começar já aqui com clickbait e para começar já aqui a falar de um tema polémico, o primeiro episódio é sobre esta guerra eterna que existe entre os designers e os marketeers e sobre a minha visão sobre tudo isto. É um tema que não é muito falado, pelo menos eu não vejo muitas pessoas a falarem sobre isso, e quando se fala acaba por ser sempre em pezinhos de lã, não é? Temos sempre um bocado de receio de, e tal, os haters vão começar aqui com coisas, pronto. Eu vou-vos dar a minha perspectiva, que é também muito rica, porque lá está, ao longo destes anos já conheci muitos profissionais das duas áreas e já trabalhei com profissionais das duas áreas e penso que há aqui muitas coisas que nós podemos acrescentar sobre este assunto. Então, story time. Primeira vez, no meu primeiro... Portanto, eu comecei a trabalhar como freelancer logo, quando ainda estava na universidade, ainda estava logo no meu segundo ano, comecei logo a trabalhar como freelancer, mas no meu primeiro trabalho oficial, sabem, o meu primeiro estágio profissional, eu fui trabalhar para uma empresa, para uma fábrica de shampoos, em que, portanto, produziam seus shampoos, faziam seus shampoos e cosméticos e tal, e, portanto, havia um mini departamento de marketing interno que era composto por pessoas de marketing e depois, então, pelos designers. Éramos 3 designers e marketing, não sei, eram para aí uns 3 ou 4 também. Pronto. E neste primeiro trabalho que eu tive, foi a primeira vez que eu tive um choque com a realidade que é trabalhar com pessoas de marketing. Isto porquê? Porque eu vinha habituada, portanto, toda a metodologia de design, toda a metodologia de projetual, as coisas são feitas com um porquê, as coisas são feitas com uma razão e quando fazemos as coisas de determinada forma é para tentar resolver determinado problema. Esta é a base da metodologia de design e era isto que eu vinha habituada, ok? Era esta a realidade que eu conhecia. Então, quando eu chego a este trabalho, eu automaticamente começo a ser tratada de uma forma que eu não me sentia confortável, que era basicamente o mindset de que, tu és designer, tu não pensas, tu não estás aqui para pensar. Portanto, davam-me um briefing esse que eu não tinha qualquer tipo de intervenção para ele ser feito. Portanto, havia um briefing, olha, é preciso fazer um rótulo para este shampoo, que é para cabelos encaracolados. E, portanto, este briefing dizia, olha, o rótulo vai ter que ser roxo e vai ter que ter este tipo de letra e vai ter que ter isto assim e vai ter que ter este modelo precisamente nesta pose e pronto, e faz isso e mete isso bonito. Era esta a metodologia de trabalho. E, portanto, o designer, quer dizer, naquele momento eu já tinha trabalhado em projetos internacionais com a Gulbenkian, com a Royal Society of Arts, para fazer design thinking, design de serviços e chega ali, pronto, aquele choquezinho clássico com a realidade, né, com o mercado de trabalho, em que tu não tens qualquer tipo de intervenção para pensar, para contribuir, não tens voz ativa na fase de pesquisa, no estudo do mercado-alvo, não interessa para nada. Tu ali estás para pôr as coisas bonitas. E como é óbvio, e eu penso que muitos designers passam por este choque, obviamente que automaticamente, mas que deves pensar que eu não sei pensar, não é?
Eu lembro-me perfeitamente de me virar para uma das colegas de marketing quando ela me estava a passar um briefing, que também podemos debater aqui a qualidade, ou não podemos, devemos debater, mas cá para outro episódio, a qualidade daquele briefing. Mas lembro-me dela me se virar para mim, olha, vais fazer este rótulo roxo. E eu, ok, mas porquê é que tem que ser roxo? Só fiz esta pergunta, porquê é que tem que ser roxo? Porquê é que não pode ser outra coisa qualquer? Ah, porque todos os concorrentes fazem roxo. Então nós vamos fazer também roxo. Portanto, isto foi logo completamente contra todos os, todas as bases da minha profissão, de diferenciação, de, quer dizer, então se os outros fazem todos de uma maneira, eu vou fazer igual, então what's the point? Vocês são mais um. E eu também não, lá está, isto foi o primeiro choque que eu tive com esta realidade, esta metodologia completamente centrada na concorrência e não noutro tipo de focos, em vez de estar, por exemplo, focada no consumidor ou focada na essência da própria marca, isto não existia lá. Mas pronto, lá está, isto foi a minha primeira experiência e não quer dizer que todos os marketeers sejam assim, como é óbvio, né? Nós não podemos, a partir de uma experiência que temos num determinado trabalho com 3 ou 4 pessoas, fazer generalizações. Isto é impossível trabalhar com os marketeers. Não, não é. Ao mesmo tempo, também tive neste trabalho a experiência com o pior que nós temos no mundo do design, que são os designers que nem o diabo consegue aturar. É assim que eu lhes costumo chamar. E penso que todos nós já lidámos ou eventualmente iremos lidar com um designer assim, e penso que esta também é uma das razões para, dentro da área, os designers não serem vistos como uma voz tão ativa, que é aqueles designers que se tu lhes dizes alguma coisa, ou se tu tens alguma coisa a dizer sobre o projeto deles, se pedes uma alteração, se pedes não sei o quê, eles são umas florzinhas amoadas e basicamente em termos de soft skills, né, que em termos de trabalho em equipa, são pessoas muito difíceis de trabalhar com elas. Eu lembro perfeitamente de ter um colega em que eu só lhe perguntava uma coisa, né? Vamos nos lembrar que eu era estagiária. Olha, como é que eu faço isto aqui no Photoshop? E ele nem sequer me respondia, estão a ver? E há muitos designers assim, que é super difícil trabalhar com eles. Então nós temos aqui, logo nesta primeira experiência, temos dois mundos opostos. Temos o marketing, que também não era o verdadeiro marketing, ok? Temos uma metodologia de marketing completamente ultrapassada, completamente atrasada, em que o designer, o trabalho em equipa é uma miragem, não existe. O designer é só um mono que está ali para pôr as coisas bonitas no computador e para pôr pantones, pronto, é assim que eles falam. E depois temos também o outro lado muito mau do designer, pá, que é muito difícil trabalhar com ele, que parece que vive completamente isolado no seu ego. E, portanto, isto são dois pontos muito maus, ok? Então, mas eles existem no nosso mercado, ok? Então, obviamente que ao longo dos anos já tive o prazer, e tenho o prazer muitas vezes, de trabalhar com pessoas da área de marketing que valorizam o designer não só como aquele que mete as coisas bonitas, mas como um membro ativo para trazer para cima da mesa mais valor ainda, porque as nossas metodologias são muito diferentes. Mas, pronto, nós também sabemos pensar, não é? Então, nós conseguimos trazer para cima da mesa pontos de vista diferentes, mas que também são muito válidos e valiosos para acrescentar mais àquele projeto. E sim, já tive o prazer de trabalhar com essas pessoas, mas a percepção que eu tenho é que no mercado português, e penso que isto depois também, pá, olha que se lixa os haters, isto para mim está tudo relacionado com aquilo que lhes ensinam nas universidades, não é? Porque as licenciaturas em marketing, hoje em dia, dizem aos alunos que eles também são designers, não é? Eles têm lá uma cadeirazita de Photoshop, fazem um logotipo, fazem um cartão de visita e, portanto, eles também são designers. Pronto, como em muitas áreas, este ensino do marketing está cheio de desafios, cheio de pressupostos de há 40 anos atrás, porque depois nós olhamos para outros mercados, para a Europa, Inglaterra, para os Estados Unidos, olhamos para outros mercados e percebemos que cada vez mais as metodologias que são tidas como pontos de partida para realmente sair bom trabalho são as metodologias de co-criação, de co-design, de design thinking ou human design, chamem-lhe o que quiserem. Basicamente, resume-se a tu trazeres para cima da mesa quando estás a criar uma coisa nova, seja lá uma campanha, seja lá uma marca, seja lá um produto,
quando estás a trazer para cima da mesa uma coisa nova, teres vários atores a tratar disso, a intervir. O designer, o marketeer, o copywriter, o cliente, ter o cliente, ou ter vários clientes ou stakeholders, parceiros em cima da mesa. Para quê? Para que tu conseguires ter múltiplos pontos de vista, não estares tão condicionada à tua visão e conseguires quebrar aquela barreira da inovação, não é? Porque idealmente nós queremos inovar, não é? Porque se eu vou fazer uma coisa que é simplesmente só mais uma coisa e que é igual àquilo que os meus 10 concorrentes já fazem, então caímos sempre na mesma armadilha que é como é que eu me vou diferenciar? Vou-me diferenciar pelo preço, não é? Pelo preço, para quem tem diferencia-me porque se calhar eu tenho um orçamento maior para anúncios do que o meu concorrente. E depois, então, aquilo que eu acabo por ver muitas vezes é, vemos os copywriters, né? Agora que estamos na geração em que toda a gente cria conteúdo, vemos o copywriter a defender porque é que ele é que tem que definir o tom de voz da marca, porque ele é que sabe estudar o consumidor e a persona. Pronto, o copywriter vai fazer isto. Depois vem o marketeer e vai e também faz a mesma coisa. E depois vem o designer e vai e também faz a mesma coisa. Então, em vez de estarmos todos isoladamente a fazer e na guerra de mas aquilo que eu disser, eu é que vai ser mais importante, porque eu é que vou definir a estratégia. Às vezes sinto que em vez de estarmos todos a lutar, estarmos todos à mesma mesa, vamos fazer aqui um projeto incrível, não, andamos aqui todos a lutar para ver quem é que vai mandar mais no projeto. E escusado será dizer que isto no final do dia não é aquilo que vai trazer mais resultados. Né? Em vez de andarmos todos a remar para o mesmo lado, cada um maluco a remar para o seu lado. Então, obviamente que existe tudo em todo o mercado, como é óbvio, né? Mas de facto a tendência que eu vejo e continuo a ver é esta ideia de que os designers são apenas uns... Pronto, que são os que fazem bonito e portanto então agora que as ferramentas de Canva quase que já nem precisam dos designers, porque o Canva já tem lá os templates, então eu também consigo fazer bonito. Portanto, não é diminuição, este desprezo quase por toda uma área que demora 10 anos a formar-se. Eu não sei se as pessoas têm noção, um designer não é uma coisa, chegas ali, tens meia dúzia de cadeiras e aprendes, né? Um design só pela parte conceptual e de desenho, demoras mesmo muitos anos a treinar um designer qualificado. Então depois vem-me dizer, quer dizer, eu trabalho há 15 anos, já estudo o design para aí há 20. E, portanto, eu consegui aprender o design, mas quer dizer, eu não consigo aprender a fazer estratégia, eu não tenho capacidade. Não consigo. Um designer é impossível saber fazer um perfil de uma persona. É claro que não, não é? Então, obviamente, e neste preciso momento que estou a gravar isto, estou em projetos envolvida com marketeers que eu absolutamente adoro, nos quais eu tenho uma voz ativa, eles têm uma voz ativa e no final trocamos ideias e o nosso projeto fica melhor. Mas também temos que acabar com estas guerrinhas de quintais, com estes comentários como quem... olha, eu falei com aquele designer, olha, e ele até me deu uma ideia gira. É claro que ele te vai dar ideias. É claro que o trabalho dele é dar ideias, ok? E pronto, lá está. Tal como temos marketeers, uma visão completamente ultrapassada, também temos designers com uma visão. Temos designers que eles próprios se metem nesta caixa de eu só tenho que pôr aqui umas cores bonitas e não sei o quê. Temos designers que fogem deste trabalho estratégico. E temos designers com um ego que é tão grande e tão poderoso que torna muito difícil esta relação com eles. Portanto, vamos todos ser melhores, vamos todos ser mais amigos, vamos todos trabalhar mais em equipa com estas metodologias de cocriação, chamar os clientes para cima da mesa, chamar os donos das marcas, chamar a senhora que trabalha no call center e que fala com os clientes todos os dias e que sabe muito mais do que aquilo que eu, numa pesquisazita da net ou do ChatGPT, vou saber. Trazer todas estas pessoas para cima da mesa para, de facto, fazer um trabalho de colaboração, de cocriação, porque é assim que se quebram as barreiras da inovação, é assim que se criam estratégias que furam o mercado, furam o ruído todo no mercado. Não é só a pedir ideias e fazer só brainstormings com o ChatGPT que isso acontece. É de facto com este contacto humano. E pronto, pessoal, vemo-nos no próximo episódio. E é isso. Deixem aí comentários, mandem-me mensagem, mandem-me e-mail, carolinagaspar.pt no Instagram. Mandem-me mensagem, comentários, o que quiserem.
para saber a vossa opinião sobre este assunto e também para me dizerem o que é que acharam aqui deste episódio. Beijo!